meus irmãos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos espirituais, aos nossos irmãos que estão nos assistindo também, e que possamos agradecer por mais esse início, por mais essa nova caminhada nesse ano, como disse o nosso diretor espiritual e físico, que tenhamos esperança para essa nova jornada, porque se passamos e conseguimos passar, mesmo por tantas dificuldades, tantas experiências e aprendizados desse ano que passamos com tanta dor, tanto sofrimento, que estejamos agora mais preparados e que a esperança seja nosso farol junto a Jesus e à espiritualidade. Bem-vindos à nossa casa, o nosso grupo de aprendizes da fraternidade. E assim, junto aos nossos irmãos, fechemos nossos olhos. E neste momento, Senhor, que possamos elevar os nossos olhos ao alto e receber de Ti a Tua paz, a Tua luz, que venha nos banhar, que venha renovar-nos nesta noite e que possamos, Senhor, abrirmos para o aprendizado, para o entendimento, junto a todos que aqui estão conosco, agradecendo, Senhor, por esta etapa, por este início, que possamos ser pessoas melhores, que possamos ter o ânimo necessário para continuar a nossa jornada, a qual o Senhor nos confiou. Que assim seja, meus irmãos. E a nossa palestra desta noite, meus irmãos, é sobre o filho pródigo. Vamos iniciar perguntando: pródigo, o que seria pródigo? É aquele que dissipa seus bens, gastador, esbanjador, o que gasta mais do que o necessário. Uma pessoa pródiga se define por um desvio moral que o leva a gastar compulsivamente, podendo colocar em risco a sua saúde financeira e até mesmo comprometer inúmeras esferas de sua vida. Nem sempre essa pessoa consegue perceber o mal que ela está fazendo a ela mesma, fazendo a si e também aos outros, porque todos nós estamos interligados. O bem ou o mal que fazemos a nós, não estamos sozinhos, reflete a todos aqueles que nos acompanham. É interessante fazer a leitura desta passagem, meus irmãos, para compreender a natureza espiritual desta parábola. Muitas vezes errônea em suas consequências, para o bem físico e para o bem psicológico. Essa parábola, ela é relevante, ainda para gerar uma reflexão de que, em diversos casos, aquelas pessoas que nós prejudicamos ou aqueles irmãos que nós magoamos, eles serão aqueles que vão nos auxiliar futuramente e nem nos percebemos disso. A parábola do filho pródigo conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Certa vez,
o filho mais jovem solicitou receber sua parte da herança. E para atender o pedido desse filho, o pai foi lá, repartiu suas propriedades e dividiu seus bens entre seus filhos. Logo depois que ele recebeu a sua parte, o filho mais novo arrumou todas as suas coisas, pegou os seus bens e partiu para bem longe, não foi para perto. Nesse local que ele se encontrou, ele gastou todos os seus bens de forma extremamente errônea e irresponsável. Rapidamente, ele ficou sem nada. Ele não parou, não refletiu, não percebeu as consequências que ele iria passar, fazendo a ele próprio o prazer de gastar no mundo e para o mundo, com pessoas erradas, com companhias interesseiras, mas o importante para ele era se sentir bem, pois ele tinha posse, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Uma vez, quando já não lhe restava quase nada, numa grande necessidade, o filho pródigo buscou um emprego, pois ele já não tinha o que vestir, não tinha o que comer. De tal situação que ele se encontrou, de tão leviana que foi a sua sequência de gastos materiais. No entanto, ele acabou conseguindo uma humilde tarefa, e essa tarefa foi de cuidar de porcos. Ele não se preparou para o futuro, ele não viu as consequências, ele não calculou a falta do dinheiro, ele só pensou que o mais importante era o ter e fazer. No entanto, ele ainda se encontrava em uma situação com uma dificuldade muito grande, sofrendo com muita fome. Já estava quase doente. Naquele momento, ninguém foi caridoso com ele. Naquele instante, ele não encontrou nenhum rosto amigável ou daquelas pessoas que estavam em volta dele quando ele estava bem, quando ele possuía o dinheiro, quando ele tinha poder. Certo dia, ele lembrou do seu ato ingrato contra seu pai e decidiu voltar para casa. Pensou: lá na casa do meu pai, até os servos têm fartura sobre a mesa. Tem o que vestir, tem aonde dormir. Tem um teto, não pega frio, não pega chuva. Eu vou para a casa do meu pai. Quem sabe lá, até a comida que sobra, eu poderei comer. E assim, foi pedir a sua misericórdia, a fim de refazer a sua vida. Ao se aproximar de casa, bem de longe, o pai logo o avistou. Qual foi a surpresa deste pai em ver que naquela direção era seu filho? Esse pai saiu correndo. Não teve outra reação senão correr ao encontro do seu filho.
Ele ficou extremamente feliz e teve uma grande compaixão do seu filho. Mandou que fizesse um banquete. Mandou os servos: preparem para o meu filho uma mesa imensa. Vamos fazer um banquete. Mas o seu irmão mais velho não se conformou. De imediato ele rejeitou o seu irmão. Sua atitude se justifica, porque na concepção dele, qual era o motivo para aquela festa? Se o irmão saiu pelo mundo, levou todos os bens, gastou com irresponsabilidade e voltou, por que aquela festa? Ele não deveria ser nem considerado como um membro da família. Logo, se sentiu injustiçado. Mas, logo ele compreendeu, depois da explicação de seu pai: meu filho, esta comemoração, este banquete para seu irmão, é pela sua vida, é pela vida dele, não é pelos seus erros. Ele estava morto e agora ele vive. O filho pródigo, ele cometeu inúmeros erros com as suas atitudes inconsequentes. O primeiro foi acreditar que o dinheiro era a causa principal da felicidade. Deveria sim ser valorizado acima de tudo e de todos, porque o dinheiro valia mais. Além disso, ele desonrou o seu pai, uma vez que pediu a herança antes do pai morrer, insinuando a sua irrelevância como genitor. A falta de amor como filho foi enorme. Em seguida, ele errou por agir com libertinagem, gastando seu dinheiro de modo irresponsável, como jamais esse dinheiro fosse acabar. Com isso, ele promoveu um grande desperdício de seus bens e, consequentemente, gerou a falta de suprimentos para que pudesse se sustentar, se vestir e continuar adiante. Também deixou de se preparar para o futuro, de se prevenir. Confiou nas pessoas erradas, nos amigos. Que amigos? Que quando ele tinha dinheiro estava a seu redor. Aonde procurar o verdadeiro amigo? Foi pedir suporte aonde não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Meus amigos, essa história é mais atual do que podemos pensar. Ela é real. Ela está hoje, nos dias de hoje, neste momento, acontecendo pelo mundo todo, em toda a humanidade. Grande parte de nós consideramos os bens materiais imprescindíveis. O sucesso financeiro mais importante do que qualquer coisa que podemos ter na vida. Colocamos em primeiro lugar. Colocamos acima de nossos familiares. Colocamos acima
dos nossos verdadeiros amigos, daquilo que é mais importante para nós. O amor verdadeiro, que não se compra e que não tem valor algum neste mundo. Nada pode pagar este amor. Podemos ver quantos golpes são aplicados entre sócios, de filho para pai, entre casais, entre irmãos, e assim vai. Podemos ver que os prazeres, longe do caminho da retidão, são temporários e que logo trarão desconforto e muita tristeza em nossas vidas. Além disto, essa passagem nos ensina que muitas vezes, quando a evolução moral não é adquirida pelo amor, ela deverá ser conquistada por meio da dor. Aí vemos a lei de ação e reação. Afinal, em situações desfavoráveis, o espírito em dívida tem oportunidade de se redimir. Deus nos aceita como somos, como estamos aqui agora, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. Ele é puro amor, é um Pai amoroso e bondoso. E quando o arrependimento é sincero, o indivíduo está disposto a se prostrar para receber, ele espera com os braços abertos. Porém, isso não significa que os erros vão ser ignorados, porque o que mais vale para o Pai é a vida do filho, é a sua intenção no reparo de sua falta, do que insistir em culpá-lo. O Pai não quer isso, ele quer ver o filho vivo. Apesar do erro do filho pródigo, a sua posterior redenção, ele não é o único personagem desta história que devemos observar. Vamos ver agora a atitude de seu irmão. Apesar de justificável a sua atitude de revolta contra seu irmão, isso revela um aspecto obscuro do seu ser: a inveja. Todo espírito encarnado é falho e está propenso ao erro. Todos nós temos nossas fraquezas, todos. Apesar de tudo, ele achava que o que o pai fazia para seu irmão era um grande desperdício. Porque esse irmão saiu, gastou todos os bens, tirou, exigiu do pai ainda vivo toda a herança e ainda lhe oferece um banquete. Mas ele sofre do complexo de superioridade e de perfeição. O que ele não sabia era amar. Só as pessoas que amam de verdade são capazes de se alegrar, de chorar com aqueles que choram e a celebrar com os que celebram, pois é um sentimento puro. Foi o apóstolo Paulo que disse:
O amor não é invejoso. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que acabam por deformar a nossa alma. É um sentimento de inferioridade que encontra alívio contemplando tristezas, amarguras, derrotas. Para conseguir o progresso, muitas vezes nos acometemos de erros. Isso explica o fato do pai do filho pródigo não ter ido atrás do filho. Ele não saiu do lugar. Ele não o reteve. Ele o deixou ir. Por amor. Caso assim esse pai fizesse, causaria revolta nesse filho, que não passaria pelas suas provações necessárias para que ele compreendesse o seu erro, que aprendesse com as suas quedas, com as suas falhas, com as suas irresponsabilidades, para que ele buscasse a evolução. Vamos então ver que o sofrimento também é remédio que cura. Ele nos auxilia, pois ele nos levanta do chão depois de caídos. Esta dor nos levanta com a esperança de melhorarmos a cada dia, para sermos pessoas melhores, sem medo, sem dúvida, mas com a certeza que no caminho do bem seremos homens e mulheres prósperos. Na verdade, também respeitando o seu livre-arbítrio, que por Deus nos foi dado para decidir as nossas ações. E o Pai o respeitou com muito amor, a decisão do filho partir. E ele, como um sábio pai justo e bom, se reteve. Doeu. Não foi fácil o pai ver o filho partir, sabendo que vai passar por provações, mas também sabendo que estas mesmas provações o fará um homem novo. Mas também sofremos as consequências dessas mesmas vacilações que levamos em nossos caminhos. Ação e reação. Sempre saberemos que deveremos estar preparados, mas sem perder a esperança, sendo um homem forte, com fé e sabendo que acima de tudo, Deus está nos esperando como esse pai pródigo que olhou o seu filho partir, mas na certeza que nesse aprendizado o filho voltaria vivo, pois ele saiu morto. Todos nós, meus irmãos, precisamos crescer e evoluir. Ele se torna algoz de suas próprias atitudes, atitudes impensadas, e procura auxílio em lugares errados, por isso que sofreu tanto. Essa sua imagem é de redenção, já que ele percebeu o seu erro e pede perdão ao Pai, buscando aprimorar suas atitudes a fim de ser merecedor da benevolência do seu Pai. Isso é arrependimento verdadeiro, meus irmãos. É abrir novos conceitos de autorreforma. Tudo isso nos ensina
a não sermos mais levianos com os nossos bens, conosco mesmo e com todos que estão à nossa volta. A honrar a nossa família e não buscar a felicidade, a forma de se perder em nosso próprio progresso, amando o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo a caridade, nos conhecendo, nos aprimorando, nos esforçando, aprendendo a agir de forma ética e amorosa conosco mesmos. Se começarmos a nos amar, a nos respeitar, a querer o melhor para nós, já estaremos fazendo isso para o nosso próximo, porque isso começa de nós. O amor nasce em nós. Nós doamos, é de dentro para fora. Vemos no irmão que se julga perfeito por nunca ter errado e cumprindo os seus deveres diante a sociedade, diante a família, com as normas em seu orgulho e na sua vaidade por ser melhor. Trata-se de alimentar nele vícios, mas não há em si virtude alguma, além da obstenção do mal. Nele se descobre a inveja e o egoísmo, por se achar salvo. Sua conversão será mais difícil. A presunção tira-lhe o entendimento, ofusca-lhes as suas ideias, imaginando-se nas portas do céu. Se supõe um ser iluminado e não passa de um cego. Sendo assim, guardemos este sábio conselho do nosso irmão Emmanuel. Se te sentes ligado à esfera superior por seus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de Deus, que é o Pai de todos, e se te ajudou para estardes com Ele, é para que estejas com Ele para ajudar os outros. Ao reencarnarmos, meus irmãos, nós viemos com o compromisso de nos melhorar, mas muitas vezes somos os filhos pródigos. Esquecemos de nossos compromissos e nos distraímos pelos bens do mundo, pelas ofertas que o mundo nos dá. E aí precisamos passar pelas provações e amadurecer o nosso espírito com novas experiências, alcançando o aprimoramento de nossa moral. A reencarnação, ela é uma lei natural, a qual, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos todos sujeitos a ela. Jesus nos ensina, através dessa parábola, o respeito do amor e da sabedoria, porque esse Pai é misericórdia. Essa parábola representa o modo pelo qual a justiça divina opera diante dos que falam e dos que fazem. Jesus realça a importância das atitudes no contexto evolutivo, porque não adianta falar, não adianta ter boas ações, não adianta proceder de acordo com as leis de Deus, se você também não tiver
atitudes dignas. Numa visão macro, todos nós, hoje encarnados na Terra, somos esses filhos. Na medida em que durante as dezenas e dezenas de encarnações que tivemos na Terra, todos nós já passamos por experiências luxuosas. Vivemos em castelos, gastamos rios de dinheiros para satisfazer as nossas necessidades. Exercemos diversos papéis no mundo afora. Também fomos cobradores e fomos cobrados. Agora, muitas vezes, aqueles os quais estão sendo cobrados nessa época de transformação universal que estamos passando durante todos esses acontecimentos, as pandemias, as enchentes, a fome, tudo isso que estamos passando, tudo isso que está transformando o nosso planeta Terra. E estamos todos juntos, passando pela mesma experiência de provas e expiações para alçarmos o planeta de regeneração. Para este acontecimento, só podemos aprender fazendo, agindo e tendo a esperança que todos nós, apesar de todas as nossas dores, conseguiremos chegar aonde o Pai deseja que cheguemos. Muitas vezes já temos tudo, mas pelo anseio de ter mais, caímos. Aí, caímos e levantamos em todas essas situações, mas com humildade de reconhecer os nossos erros, nós mesmos seremos capazes de fazer a nossa autorreforma e todas essas experiências nos farão levantar e ir em direção à casa do Pai. E com essa moral ampliada de reconhecimento e gratidão por todas essas oportunidades, mesmo com todas as dores e dificuldades, estamos nos lapidando, nos transformando, tirando a roupagem do homem velho para o homem novo. A partir deste momento que abrimos a nossa mente para novos conhecimentos e nos propormos a ser pessoas melhores, estamos dando um passo para o progresso, procurando analisar nossos comportamentos, pensamentos e nos renovando, deixando para trás o filho pródigo e caminhando para os braços do nosso Pai misericordioso. Que assim seja, meus irmãos, e agradecidos por mais esse acolhimento, este aprendizado que nos é oferecido, fechemos os nossos olhos, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, que possamos nos lapidar a cada dia nessa jornada terrestre. Que possamos, Senhor, como seus filhos amados, experienciar novas oportunidades de aprendizado. Mesmo que dilacerados, Senhor, por tanta dor,
por tantas experiências, possamos em nosso coração, Pai, exaltar a esperança que nos acompanha em nosso espírito. Que possamos a cada oportunidade, Pai amado, aprendermos com os nossos erros e com eles nos levantar com um novo aprendizado, com novas experiências, nos fortalecendo, aprimorando a nossa fé e com uma grande gratidão por nessa existência termos a oportunidade de evoluirmos como vosso Filho amado e a cada passo nos despirmos do nosso homem velho e nascendo o homem novo com as experiências de nossas reencarnações. Agradecendo ao Pai, que é justo e bom, que nos traz o seu amparo, a sua luz, a nos direcionar ao encontro de seus braços paternos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por todas as experiências, por todas as etapas que passamos em nossas vidas, pela jornada evolutiva no planeta Terra. E que possamos, Senhor, com todas as nossas quedas, amadurecer nosso espírito e sermos pessoas melhores a cada dia de nossa vida. Glorificado seja vós, meu Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus.